Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Já é tarde. Eu cheguei num cliente aqui hoje para descarregar e acabou ficando para amanhã. Aí eu falei, deixa eu fazer um vídeo que já está na minha cabeça faz um tempão. Eu queria estar comentando com vocês sobre como eu vim parar no caminhão, né? Pô, Heitor, como é que você veio parar? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, vou fazer um breve resumo aí para vocês poderem entender, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu trabalhei na prefeitura de Itanhaém, eu trabalhei como digitador júnior na área de informática, no departamento de informática da prefeitura. Eu não sabia nada de computador, eu entrei assim para aprender tudo mesmo. Eu tinha uma noção básica, mas enfim. Saí de lá um ano depois, aprendi o básico de manutenção de micro e fazia alguns trabalhinhos avulsos, né, por conta própria. E logo depois, isso já no ano de 96, eu entrei no Banco Real. Entrei no Banco Real como escriturário caixa, trabalhei lá 4 anos, 4 ou 5 anos, agora eu não me lembro direito. Trabalhei um ano e meio como caixa, e aí eu fui promovido a gerente de produtos, né? E eu vou falar para vocês um pouco de como foi minha promoção, para vocês entenderem, né, o que significa você estar na hora certa, no lugar certo. E como dizia meu avô, cavalo selado não passa 2 vezes na frente da porta da casa da gente, né? Então olha como foi engraçado. Nessa época eu trabalhava no caixa do banco, né? Mas eu sempre, assim, gostei de aprender, eu gostei de me inteirar de tudo que acontecia, de qual era o trabalho dos atendentes na época, de como funcionava a gerência, né? Nessa época eu também já estava fazendo faculdade, né? Já estava no primeiro para o segundo ano de faculdade já. E o banco estava com uma campanha para tirar os clientes da fila. Estava começando o processo de automação das agências, ou seja, de estar implantando caixa eletrônico, né? Era tudo manual ainda, você fazia um depósito, tinha que jogar no envelope. E um belo dia, nessa campanha, que eu tive que fazer? Eu tive que ficar na porta do banco, né? Logo depois que passava o autoatendimento, eu ficava na porta, eu fechei a porta e eu ficava ali. Quer dizer, o cliente que ia entrar tinha que passar por mim. Aí você escutava um monte de besteira, né? Não quer deixar eu entrar no banco e tal. Eu falei, não é nada disso, eu tô querendo orientar, olha a fila que tá lá dentro. O banco tá com uma campanha, eu tava com uma camiseta, né, cheia de gente na fila assim, e uma placa de proibido pegar fila e tal. Eu falei, nós estamos fazendo essa campanha pra ajudar, dá pra fazer depósito aqui no caixa eletrônico, paga a conta, enfim. Num determinado momento, chegou um senhor, né, e falou pra mim assim, você não vai deixar eu entrar no banco? Aí eu preciso fazer um depósito. Eu falei assim, não é que eu não vou deixar o senhor entrar no banco. Eu posso apresentar para o senhor a nova modalidade aqui de depósito do banco? Ele, nova modalidade? Que eu saiba, faz depósito no caixa, eu tenho que entrar, pegar essa fila. Eu falei, não, tá, as coisas estão mudando. Aqui no Banco Real, o senhor já pode estar fazendo aí o depósito do senhor pelo caixa eletrônico, né? Ele falou assim, eu não sei fazer, você me ensina a fazer? Eu gostei disso aí. É seguro? Eu falei, muito seguro, né? Não tem problema nenhum. O senhor vai ficar com protocolo, enfim. Expliquei todo o procedimento para ele. Peguei o envelope, preenchi o envelope para ele. E quando eu finalizei o depósito, peguei o protocolo para entregar. O protocolo era manual, tá, gente? Não tinha nem máquina na época ainda que emitisse protocolo. O protocolo era manual. Quando eu entreguei o protocolo para ele me agradeceu e se apresentou. Ele falou assim, muito prazer, eu sou Miguel Gozzi França, eu sou diretor regional do Banco Real. Eu estou fazendo uma visita à agência, parabéns pelo seu trabalho. Bom, eu não sabia se eu agradecia, se eu dava risada, né, dar aquele calafrio, você ficar assim, falei, caramba, e agora, né? Bom, espero ter feito tudo direitinho. Aí ele entrou. Bom, durante todo esse processo, estava acontecendo na época no banco uma campanha de trainee. O que é o trainee? Trainee nada mais é do que são selecionados alguns funcionários, né? E eles vão participar de uma seletiva. E nada mais do que fazer um treinamento, vão fazer uma prova para almejar um outro cargo, né? E esse cargo
era justamente o cargo de gerente de produtos do Banco Real. E eu ia concorrer a esse cargo pela minha agência, né? Na época, cada gerente principal, ou seja, cada gerente geral da sua agência tinha que escolher um funcionário. E a minha gerente, que na época era a Dona Ivone, ela me indicou. Esse diretor, quando ele entrou na agência, depois de eu ter falado com ele, feito o depósito dele, ele foi até a mesa dela, né? Porque ele foi à agência para conversar com ela, para conhecer a agência. Ele era novo no setor Baixada Santista. E aí então ele comentou com ela: quem é aquele rapaz que tá lá? Ela falou assim: ah, é o Heitor, ele é caixa aqui no banco. Ela falou assim: olha, ele falou, ele tá participando da seletiva? Ela falou: não, foi justamente ele que eu indiquei. Aí ele falou assim: ah, então tá bom, que eu gostaria muito que ele participasse. Por fim, eu participei da seletiva, né? Saiu um funcionário de cada agência na época. Bom, eu fui e passei. Aí fiquei trabalhando no banco mais, acho que 3 anos mais ou menos, alguma coisa assim. E depois eu saí do banco. Quando eu saí do banco, eu tava noivo já, né? Eu saí do banco noivo, saí em maio para casar em dezembro. E até todo mundo falou: você é louco e tal. Isso também é assunto para um outro vídeo, depois eu até falo qual foi o motivo, né, que eu saí do banco. Um deles eu já vou falando para vocês, que foi imaturidade, né? Eu era muito novo. Não vou falar qual o termo que eu posso usar, né? Eu tinha muita autoconfiança e assim, eu não escutava gracinha de ninguém, não engolia sapo, né? E engolir sapo faz parte da vida, né? Hoje eu engulo tanto sapo aqui sendo motorista de caminhão, né? Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de maturidade naquela época, eu poderia ter tido uma carreira promissora dentro do banco, né? Não que eu não me arrependo, né? Até porque eu vou, na continuação do vídeo aí vocês vão ver, eu não me arrependo de ter saído, né? Eu só acho que eu poderia ter protelado um pouco mais a minha saída, ter me programado um pouco mais. Então isso aí fica até uma dica para você que está no seu emprego hoje, está de saco cheio, está querendo sair a todo custo. Toma cuidado, né? De repente, se você tiver com umas férias vencidas, pede umas férias, né? Pede uma licença, não sei o que der para você fazer, para você esfriar a sua cabeça, baixar um pouco a adrenalina, né? Você fora do problema, né? Fora daquele dia a dia tumultuado, principalmente para quem trabalha em banco. E hoje em dia, nas grandes empresas, em qualquer grande empresa, né? Eu trabalhava num banco, era uma multinacional. E esfria um pouco a cabeça, pensa direitinho no que vai fazer, porque o mercado aqui fora tá complicadíssimo, não tá fácil, né? Bom, voltando, eu saí do banco, noivo, para casar em dezembro. Saí em maio e ia casar em dezembro. Bom, não deixei de fazer nada, né? Casei, tudo direitinho. Só que aí começou a briga, né? Eu comecei a procurar emprego e não achava. E era uma entrevista atrás da outra, e eu não achava emprego, né? Nisso eu já estava formado. Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis, com ênfase em análise de sistemas na época. Era um curso que a faculdade tinha. O análise de sistemas era um complemento só pro curso, né? E eu não consegui emprego. Chegou uma hora que eu tava casado, né? E teve uma hora que eu sentei com a minha esposa e falei: não dá mais, né? Acabou o dinheiro, tá acabando o dinheiro da minha rescisão, né? Enfim, eu vou ter que me virar, alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu arrumei um emprego numa cooperativa habitacional, né? Foi assim, uma indicação até de um amigo do banco, né? Ele que me indicou, o João Domingos. O João Domingos me ajudou muito quando eu saí do banco, me ajudou a divulgar meu currículo. E numa daquelas horas que eu estava já desesperado, conversando com a minha esposa sem saber o que fazer, ele fez a indicação e eu fui trabalhar nessa cooperativa habitacional no departamento de cobrança. Por fim, eu entrei lá para dar uma organizada no departamento, né, para automatizar, na verdade, que era um departamento feito todo manual ainda, né? E eu fiz isso, e depois desse processo depois que eu deixei tudo redondinho, eu fui mandado embora, né? Eu acabei saindo de lá. Quando eu saí de lá, aí sim eu não tinha rescisão, porque lá não era registrado, né? Era por cooperativa, enfim. E eu não tinha mais o que fazer. Só que nesse inteirinho, enquanto eu estava trabalhando lá, eu tinha um conhecido que trabalhava numa empresa de motoboy. E ele tinha comentado comigo uma época: Heitor, por
que a gente não monta uma empresa dessa? Isso aí agora tá no auge, cara, tá dando muito dinheiro, gente. Isso aí eu tô falando pra vocês há exatos 20 anos atrás, né? No ano 2000. E eu falei pra ele, poxa, mas a gente precisa de capital, enfim, toda aquela burocracia. Mas aquela sementinha ficou na minha cabeça, né? E ele falou assim, não, eu vou te levar lá pra gente visitar o cara, o dono da empresa é meu amigo, e você vai gostar do que você vai ver. Enfim, marcou a reunião, nós fomos lá, eu olhei tudo direitinho, vi como funcionava a empresa, né? O dono da empresa eram dois, o Jean e o Frenor. Os dois foram muito solícitos, abriram a porta da empresa pra gente, mostraram tudo como que funcionava, né? A operação da empresa, como ele fazia a parte comercial. Bom, aquela sementinha ficou na minha cabeça e eu falei, não, eu vou continuar tentando procurar emprego, né? Fui para algumas entrevistas de emprego ainda, mas não consegui nada. Aí, o que aconteceu? Eu montei uma imobiliária. Imobiliária e administradora de condomínios, né? A minha esposa, ela é administradora, então nós abrimos uma imobiliária como administradora de condomínios. Não deu certo, aquilo ficou ali, a gente patinando. Imobiliária é uma coisa que você tem que ter sorte também, né? E você poder estar conseguindo fazer uma venda. Eu fiz uma venda só nessa imobiliária, né? Que ficamos pouco tempo, chamava-se Estratégia Imóveis, Estratégia Empreendimentos Imobiliários. Só que chegou um dia que eu falei assim, ó, não dá mais, chega. E eu, folheando o jornal, na época era o Primeira Mão, eu folheando o jornal para fazer captação de imóveis, né? Eu entrava ali nos anúncios das pessoas que anunciavam, né? Particulares, e aí eu saía ligando para poder captar o imóvel para tentar ou alugar ou vender, né? A única coisa que a gente tinha na época desculpa, a única coisa que a gente tinha na época era a administração de um condomínio que a gente administrava. Tinha uma meia dúzia de locações que mantinha ali a despesa fixa do escritório, mas a venda mesmo, que era o que ia alavancar e que era o que ia conseguir me manter, né? Nisso minha esposa já estava grávida também do meu filho e do Vitor, né? Do meu primeiro filho. Então imagina a situação que eu tava, né? Bom, eu folheando o jornal Primeira Mão, tinha um anúncio bem pequenininho em cima, assim, fazendo propaganda da JL Express, né? A JL Express era a empresa na época. E eu olhei aquilo e logo abaixo estava assim, precisa-se de motoboy. Aí o que eu fiz? Eu fui pra loja de moto, né, de uns amigos. Eram dois irmãos, a André e o Alexandre. Aí eu sempre comprava moto, carro com eles lá na época que eu tava ainda trabalhando no banco, tudo. Cheguei lá e falei assim, olha, então eu venho comprar moto e tal. Eu falei, vim, cara, eu preciso comprar uma bis. Eu vou trabalhar de motoboy e eu não tenho R$1 para dar de entrada e não tenho como financiar. Aí eles falaram, você tá de brincadeira, né, cara? Você vai comprar uma moto para trabalhar de motoboy, cara? Eu falei, vou, eu preciso, tem a moto para me ajudar aí? Aí os dois, né, como eram meus amigos, falaram assim, Heitor, ó, eu tenho uma bis aqui, é uma bis... Isso já era, acho que 2001, tá, gente? Eu lembro bem, porque a bis era 0. Tinha meses de uso, 2000, modelo 2001, alguma coisa assim. E ele falou, Heitor, essa moto tá 0, ela já tá financiada, tem uma entradinha pequena, você assume o carnê e vai trabalhar, cara. Se é isso que você quer, vai trabalhar. Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro da entrada. Ele falou, não tem problema. Então a gente foi lá e fez promissória. Isso aí vai render um vídeo aí nessas promissórias também. Fiz um monte de promissória da entrada, peguei o carnê da moto, voltei lá na empresa do cara, lá do Jean e do Frenor, na JL, e falei assim, Jean, e aí, resolveu montar a sua tal? Eu falei, não, cara, eu tô precisando de um emprego e eu quero trabalhar de motoboy. Aí ele falou assim, cara, tá falando sério mesmo? Se quiser, você já tem a moto? Eu falei, tem, eu comprei uma bis, não sei se a ideal. Ele falou, cara, é a moto ideal, ela é econômica, enfim, pode começar a trabalhar. E eu comecei a trabalhar, gente, e eu trabalhei, como dizia minha mulher, eu trabalhei igual um burro surrado. Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, no Disque. O que era o Disque, né? Eu ficava o dia inteiro sentado ali e o pessoal ligava, saiu uma corrida, a gente pegava a moto e ia fazer, levar documento, o que fosse preciso, o dia inteiro, era só fazendo isso, entrega de documento, ia buscar material para quem precisasse, o que fosse preciso, né? Quando dava 6 horas da tarde, o Jean e o Frenor, como eu trabalhava direitinho, me colocaram numa pizzaria para fazer à noite. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde no Disque, saía de lá, corria pra pizzaria
E eu trabalhava na pizzaria, era uma pizzaria na Costa chamada Zitereza. Era uma pizzaria muito boa, assim, muito boa mesmo. Eu fiquei nessa pegada 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio eu fiquei nessa pegada. 1 ano mais ou menos, é. Até que um dia, o Jean chegou pra mim e falou assim: Heitor, você não quer montar, cara, uma filial da JL lá em São Vicente? Eu sempre tive vontade de montar. Ele falou: e você tem condições, né? Você tem um imóvel lá, pô, é só colocar uma linha de telefone. E eu já tinha a linha, né? Aí, na época ainda era linha de telefone, gente. Aí eu falei assim: eu monto, o que precisa? Aí eu fiz o acerto com ele. Não abri empresa na hora, né? A minha esposa ainda estava tocando a imobiliária lá, as locaçõezinhas ainda davam um dinheirinho pra gente. E aí eu falei pra ele: vamos montar. Como é que eu comecei, gente? Eu peguei a moto que eu já tinha, continuei fazendo a pizzaria, né? Pra não perder o fixo que eu tinha ali na pizzaria. Só que no Disque, em vez de eu ficar lá em Santos fazendo as entregas, eu ia fazer pra mim, lá em São Vicente, né? Eu tinha que dar um percentual todo mês pro Jean. Então é assim, o motoboy na época ele ganhava 70%. Os outros 30% que sobravam, 10% era para material publicitário, 10% eu tinha que dar pro Jean e pro Frenor, e 10% ficava para mim. Então vocês imaginam o que sobrava, né? Quase nada no começo. Bom, pessoal, o que eu fazia? Eu colocava terno e gravata de manhã cedo e ia visitar cliente. Eu pegava aqueles clientes meus do banco, clientes que eu visitava, e eu comecei a visitar todo mundo. Falou: pessoal, eu tô com a empresa tinha um portfólio bacana, o Jean e o Frenor eram bem caprichosos nessa parte, né? E eu visitava a empresa, peguei minha pastinha e visitava a empresa. Aí a minha esposa ligava: olha, você visitou tal lugar, estão chamando. Eu corria pra lá, eu vestia a roupa de motoboy, que era a camiseta da empresa, calça jeans, e ia fazer entrega. E comecei. E eu comecei fazendo assim. Aí foi aumentando, a gente chamou um motoqueiro, chamou outro, e o pessoal começou a vir trabalhar com a gente lá em São Vicente. A administração de São Vicente não tinha nada a ver com a de Santos. E, infelizmente, em Santos eles não tinham uma administração legal. A empresa lá já não estava indo bem das pernas. E eu só vim saber disso depois que eu estava lá dentro, né? Quando eu fui trabalhar de motoboy, eu percebi alguma coisa, mas assim, o meu pagamento ele fazia certinho. Acho que até porque foi indicação e ele já me conhecia. Mas o dos outros ele estava atrasando e estava bem complicada a situação. Bom, a fiscalização começou a pegar no meu pé em São Vicente. Tem que abrir empresa. E eu cheguei nele, né? Falei: Jean, eu preciso abrir empresa, a fiscalização tá pegando no meu pé. E o que a gente vai fazer, cara? Você tem que abrir uma filial aqui para eu continuar trabalhando certinho, né? Deixar tudo legalizado. Ele falou assim: Heitor, faz o seguinte, ó, passa hoje à noite aqui no escritório, lá para umas 10 horas da noite, cara, que a gente precisa conversar. Eu falei: tá bom. Fui pra lá, ele virou pra mim e falou assim: Heitor, é o seguinte, ó, essa noite eu tô fechando a empresa. Eu falei: como? Aí eu já achei, eu tô vendido, fiquei na mão, né? Eu falei: cara, como é que você vai fazer isso? Você tem uma baita de uma estrutura aqui, os funcionários vão chegar. Ele tinha mais de 100 motoqueiros em Santos, gente. Era a maior empresa de motoboy que tinha em Santos, né? De entregas rápidas, né? A gente já falava empresa de motoboy mesmo. Ele falou assim: ó, você faz o seguinte, cara, essa conversa que a gente tá tendo aqui morre aqui. Todo mundo daqui vai te procurar em São Vicente. Tá todo mundo já querendo trabalhar lá com você, que você tá pagando todo mundo certinho. Você vai poder até selecionar quem você quer e levar pra lá, porque eu também não tinha clientela pra absorver tudo aquilo lá, entendeu? Eu não tinha ainda, eu tava começando, né? E pra atender de São Vicente até atender Santos ficava meio complicado. Aí, pessoal, ele falou assim: amanhã você chega em São Vicente, tira o nome JL, monta a sua empresa, e aí então você toca a tua vida, cara. Pode pegar os clientes pra você e eu tô indo embora, eu tô sumindo daqui. Não sei nem pra onde eu vou e nem o que eu vou fazer. O Frenor já foi embora. Eu falei assim: beleza, tá bom. E foi assim. Eu voltei pra São Vicente, contei tudo pra minha esposa, o que tinha acontecido ali. No outro dia, a gente começou já a pensar no nome da empresa e como a gente já tá fazendo, né? E não tardou, aconteceu que choveu de motoqueiro lá. Eles depredaram o prédio da JL em Santos. Eu falei: ó, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô aqui. Os motoqueiros que estão aqui estão pagos, né? Eles estavam lá e confirmaram: não, aqui tá todo mundo recebendo. Então como é que vai fazer? Eu falei assim: ó, eu sou empregado como vocês, né? Eu tô cuidando da filial aqui, né? Mas eu não sou dono da filial. Eu vou montar minha empresa agora. Agora que vocês estão falando que fechou, eu vou procurar saber. E aí eu dei uma de João Sem Braço, né? Ligava lá, ninguém atendia. E, enfim, ligava no celular deles já, Rádio Nextel na época que a gente tinha já.
não funcionava mais nada. Eu falei, gente, infelizmente acabou. O pessoal saiu num prejuízo danado, foram lá, arrebentaram tudo. E aí eu montei com a minha esposa, que é a Simone, a HS Express Transportes. Eu já mudei um pouco o conceito, eu não coloquei só motoboy, né? Eu coloquei Express Transportes porque trabalho os expressos e transporte no geral, que eu ia querer estar abrangendo também, né? E foi uma mudança assim, gente, do dia pra noite. Eu mandei fazer camiseta, eu comprei baú, até vai aparecer aí pra vocês agora a foto da moto com baú, né? Vocês vão ver aí, vai ficar bem legal. Das cores da HS, era vermelho, escrito em amarelo. Dá uma olhadinha pra vocês verem aí na foto da moto. Então, daí, dessa moto, pessoal, que já era uma outra motinha que a empresa tinha, né? Eu cheguei a ter mais de 100 motoqueiros contratos com as maiores pizzarias de Santos, né? Na época, contrato com a Coca-Cola, enfim, nós tínhamos clientes grandes, eu tinha Caminhão Muque, Kombi, Fiorino, até que chegou um nível que eu, novamente, né, a imaturidade, né, a ânsia de crescer, eu não vou falar que foi ganância, porque eu nunca fui uma pessoa gananciosa, eu sempre fui ambicioso, que é diferente, e eu tinha uma ambição, assim, também, eu nunca passei por cima de ninguém para conseguir nada do que eu quis, né, eu sempre, a minha ambição prejudicava a mim mesmo, porque às vezes, eu sou muito afoito, então eu ia, né, e a coisa ia acontecendo e eu ia crescendo, né, e faltou, assim, administração, faltou sorte também, né, eu não tive sorte também, faltou esse fator também que eu acho que é primordial, e, enfim, isso quando foi em 2008, eu já estava fazendo distribuição do Magazine Luiza no estado de São Paulo, então se você comprasse qualquer coisa no estado de São Paulo, através do site do Magazine Luiza, quem entregava para você na Baixada Santista era a HS Transportes, né? A HS Transportes já fazia parte do G9, era uma empresa que nós montamos, né? Nós pegamos um parceiro em cada ponta do estado de São Paulo, montamos o G9. Então, assim, eu estava muito grande, né? Já num volume de trabalho, um volume de trabalho absurdo. Eu estava com um escritório na Brás Cubas em Santos, atendendo motoboy e pequenos volumes. Eu tinha um escritório em São Vicente, na Vila Valença. Eu tinha um depósito no Jockey Club em Santos, em São Vicente, desculpa. E eu tinha um depósito no Canto do Forte, um depósito bem grande, que entrava caminhão e tudo, baú, na Praia Grande, no Canto do Forte. E em 2008 nós sofremos um assalto, a empresa também já não estava legal, por conta de eu ter entrado nesse grupo. Se eu tivesse talvez ficado pequeno, né, com aqueles clientes que eu tinha, eu estava me mantendo e crescer alicerçado, mas não, eu entrei num grupo que já estava, as pessoas já estavam estabilizadas, entraram na hora certa, porque quando eles precisaram sair, eles voltaram porque tinham, e eu não, entendeu? E em julho de 2008, um ex-funcionário meu passou, ele trabalhou comigo muito tempo, depois ele saiu e foi trabalhar com um caminhão. E ele passou para ver como é que eu tava, viu a situação, viu que eu tava bem chateado, e falou assim: Heitor, eu tô indo pra Vitória da Conquista, quer ir comigo, cara? Larga um pouco isso daí, você vai infartar, meu. Olha como que você tá. Eu pesava 120 quilos na época, eu sou muito ansioso, né? Muito ansioso. Então eu descontava tudo na alimentação. E então, o que aconteceu? Eu falei, quer saber? Eu vou. Eu já tava de saco cheio, já tava explodindo, entendeu? Eu não aguentava mais aquilo. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, eu vou dar uma saída, né? Falei, eu vou fazer essa viagem com ele. Ela falou, não, vai que vai ser bom pra você, vai se parecer. E eu falei, beleza. Aí marquei com ele e a gente foi pra Vitória da Conquista. Foi de caminhão, né? Era uma 1630 na época, um caminhão bonito pra caramba, era um caminhão novo na época. E era uma carreta tanque, gente. E o único contato que eu tinha com um caminhão cavalinho, né? Eu tenho um amigo que mora em Piracicaba, o Cláudio, ele tinha uma 1935. E quando eu ia pra lá na casa dos meus pais, eu ficava andando de cavalinho no pasto ali do sítio. Eu gostava de caminhão, né? Sempre gostei de caminhão, desde adolescente. Até tem um amigo meu, não sei se ele vai conseguir ver o vídeo, mas é o Leonardo Vendrúsculo. O Leonardo, esses dias me encontrou e falou, pô, então eu não acredito que você tá de caminhão, cara. Você falava, desde que era moleque, que teu sonho era pegar um caminhão e viajar e tal. E eu falei pra ele, Leonardo,
Eu tinha o sonho, eu realizei o sonho, né? Não é esse mar de rosas, né? Essa maravilha toda, mas eu tô feliz, tá bom, tô trabalhando, né? Tô tocando a vida. E aí eu fui com esse ex-funcionário meu pra Vitória da Conquista, e eu me lembro que quando a gente atravessou São Paulo, encostou o caminhão na Dutra, né? Ele falou assim, vai tocando aí, vai tocando. E eu peguei, fui tocando o caminhão, fui parar, era de manhã, eu fui parar de dirigir, era 1h30 da manhã, empolgadíssimo, né? Dirigindo caminhão, uma coisa que eu sempre gostei foi de dirigir, né? Quem me conhece sabe disso, desde novo, eu dirijo desde os 12 anos de idade. E eu fui até Vitória da Conquista dirigindo. Eu só não conseguia manobrar, porque chegava em posto, tudo escuro. Eu não tinha noção nenhuma de manobra. Nenhuma de manobra, né? E aí então, ele fazia as manobras, entrava na firma para descarregar, né? E na volta eu também voltei de lá para cá dirigindo, né? E quando chegou em casa eu falei pra minha mulher, eu falei assim, olha, eu vou mudar a categoria da minha habilitação e eu vou trabalhar com caminhão, eu vou ser caminhoneiro. E o que eu fiz? Na época, gente, você mudava a carteira para letra D, né? E logo em seguida você podia fazer a E, tanto que eu fiquei com as duas habilitações no prazo de validade. Eu fiz uma e fiz a outra e tirei a D. Tirei a D, e aí então estava lá um motorista, né, profissional, habilitado, e à procura de trabalho. E aonde é que eu fui bater, né? De novo, fui lá naquela loja que eu falei pra vocês, onde eu comprei a moto. Não, eles não vendiam caminhão, mas eram meus amigos. E eu fui lá conversar com eles, né? E eu sabia que o marido dessa minha amiga, né, da Andréa, ele trabalhava com um caminhão, que é o Carlos, né? O pessoal conhece ele como Cadu. E a partir de uma conversa que eu tive com ela, né, eu consegui uma oportunidade para estar trabalhando com um caminhão. E minha trajetória foi essa, até chegar no caminhão. Isso foi no ano de 2009, tá, gente? Então, assim, eu comecei a trabalhar. Todo esse resumo que eu fiz pra vocês foi de 1995, né? Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar lá na prefeitura que eu falei. E o meu ingresso no trabalho com caminhão aconteceu no dia eu não vou lembrar. No ano de 2009, no mês de maio de 2009. Exatamente isso. Então, em julho de 2008, né, eu fiz a viagem lá para Vitória da Conquista, voltei. Em dezembro, eu encerrei a empresa. Em novembro de 2008, eu encerrei a empresa. Encerrei as atividades. Nós sofremos um assalto muito grande, né, a situação já não estava boa. Nós sofremos um assalto muito grande. Eu tinha ido visitar minha irmã em Jacareí, né, minha irmã estava com uma gestação de risco. E eu saí um dia à noite de semana e fui lá visitar. Aí quando eu tava lá, meu telefone tocou, eram 6 horas da manhã mais ou menos. A minha secretária na época, a Mariana, né? É uma excelente profissional falando nisso. Se ela estiver vendo o vídeo, Mariana, foi sempre um prazer, né? Ter você na equipe da HS Transportes, você sempre trabalhou direitinho. E a Mariana me ligou desesperada, seu Heitor, onde o senhor tá? Eu tô desesperada, o pessoal já foi na sua casa. O senhor não está em nenhuma das unidades, o que aconteceu? A gente está muito preocupada porque a HS foi roubada na Praia Grande. E... Bom, gente, eu vou resumir porque de lembrar disso também não me deixa muito feliz. Uma outra oportunidade eu conto para vocês. Mas entraram na empresa e levaram tudo. Como eu falei, eu trabalhava com Magazine Luiza, toda a linha branca, geladeira, televisão, era uma época de Copa, se eu não me engano. Não sei o que ia ter aí de evento, que eles estavam vendendo televisão a rodo e assim, levaram tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. A gente fazia entrega de mercado, eles abriram caixa de leite, abriram mercadoria de mercado, renderam funcionário, amarraram funcionário que ficava lá tomando conta. Foi um inferno, aquilo foi um inferno. Quando eu recebi essa ligação dela, 6 horas da manhã, do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, eu virei pra minha esposa e falei assim, olha, a HS Transportes acabou. Ela entrou em desespero, mas não tinha mais o que fazer. Eu desci e encerrei a empresa. Encerrei, aí fiz o que tinha que fazer, né? E aí então, eu já tinha tirado a minha habilitação, né? Isso aconteceu em novembro, né? Já tinha tirado a D, e aí eu continuei e fiz a habilitação para E. Virou o ano, tudo, eu fiquei procurando trabalho, né?
Também demorou um pouco até encerrar essas atividades, né? Assim, ficou muita mercadoria, enfim, eu tento comentar isso com vocês num outro vídeo. E aí então foi quando aconteceu meu ingresso no caminhão, gente. Foi assim que eu vim parar no caminhão, porque eu fechei minha empresa de transporte na época e vim trabalhar no caminhão. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês e vou contar pra vocês como aconteceu, né? Quem foi que me deu a oportunidade, né? Porque é difícil você pegar uma pessoa que nunca trabalhou com caminhão, carreta principalmente, tem muita peculiaridade, né? Tem muito detalhe, gente. Não é simplesmente, vocês veem as carretas andando por aí, um bom profissional é complicado, ele tem muita responsabilidade, tem muita coisa que ele tem que estar vendo. E você pegar a chave de um caminhão e dar na mão de uma pessoa que não tem experiência, não é fácil. Às vezes é mais fácil você fazer isso, mas você ir treinando essa pessoa, né? Você vai treinando, a hora que ela ficar legal, você entrega o caminhão, você ensinou ela a trabalhar, passou as dicas, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu queria pedir pra vocês é pra vocês deixarem o like, né? Se inscrevam no canal, pessoal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Se inscreve lá, ativa o sininho. É rápido, é só clicar, já tá inscrito, pessoal. Deixa o joinha, o pessoal também às vezes assiste e esquece de deixar o joinha. Entrou no vídeo, deixa o joinha. Isso ajuda bastante também, tá? Muito obrigado então, pessoal. E até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom.